senhores, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live pequena hoje para a gente falar de culpa e reparação. Vamos ver aí, talvez uns 20 minutos de live, 25, vamos ver. Eu tenho uma tendência, quando eu começo a falar, eu tenho dificuldade de parar, mas eu não quero que se estenda muito além disso. Já faço uma live grande que é aos domingos, todo domingo às 10 da manhã. E estamos aí, hoje quinta-feira, 8 da noite, o feriado está chegando, feriado de 7 de setembro. E um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar de culpa e reparação. Culpa e reparação. Eu ia gravar um vídeo sobre esse assunto, culpa e reparação, e eu tomei a decisão de fazer uma live sobre isso. Não queria gravar, eu estou preferindo, essa semana eu estou preferindo gravar live ao invés de gravar vídeo. O vídeo tem essa questão muito, você tem que gravar tudo certinho ali. Eu acho que a live é mais natural, mais espontânea, eu gosto mais. E essa questão do ao vivo, né? E do ao vivo acho que dá mais verdade. Gente, culpa e reparação, né? O que nós podemos pensar sobre esse assunto de culpa e reparação? Eu queria colocar para vocês, para a gente começar a entender esse tema, 3 momentos, 3 etapas sobre culpa e reparação. Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. Qual seria o primeiro momento? Primeiro momento menos evoluído, mais imaturo, mais infantil, que está presente em todos nós até hoje. Esse primeiro momento é o que? A culpa está nos outros, a culpa está fora. Então, os erros, as falhas, as imperfeições estão nos outros, né? Mas isso não é verdade? Os outros não têm falhas, não têm imperfeições? Claro que sim, mas o problema desse primeiro momento é que você só vê a falha, só vê o erro, só vê a imperfeição fora de você, nos outros, né? Então isso te coloca num estado mais de alienação. Por que alienação? Porque você não se vê, você não se percebe no erro e na falha. Você só vê e só percebe o erro e a falha do outro, né? Então esse é o primeiro momento da culpa. A falha, o erro está fora, no outro. Um segundo momento, já mais elaborado, que envolve mais maturidade. A falha e o erro não estão no outro, mas estão também, pode até estar no outro, mas eu também vou me percebendo falho, eu também vou me percebendo errando. Então é um segundo momento mais elaborado. Isso envolve mais elaboração psíquica, mais elaboração interna. A falha e o erro não está só fora de mim, no outro. A falha e o erro está também, eu começo a perceber que eu participo do infortúnio, que eu participo do sofrimento. Eu começo a perceber que eu também faço parte desse jogo de alguma maneira. Então, eu me implico na cena de sofrimento, eu me implico, né, no transtorno, eu me implico no infortúnio. Então, o primeiro momento é um primeiro momento mais alienado. A culpa, o erro, a falha está no outro.
Aí eu começo a perceber também, esse é um momento de mais elaboração, eu começo a perceber que há um erro, que há uma falha em mim. Então é o momento que eu passo a me sentir culpado. Para que eu me sinta culpado, eu preciso trabalhar com o sentimento, né? Eu só vou perceber o meu erro, que eu tenho parte no erro, que eu tenho parte no meu sofrimento, no infortúnio da minha vida, se eu sentir o meu erro. É isso que faz com que algumas pessoas, que a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa nunca se percebe errada, essa pessoa nunca se vê errando, se vê falhando. São pessoas que não sentem, são pessoas que não fazem o contato com os seus erros. Então a culpa, num primeiro momento, a culpa, nesse segundo momento, né, a culpa ela é boa. Por quê? Porque ela é um momento em que nós fazemos contato com o nosso erro, em que nós percebemos o nosso erro. Então a culpa, ela é um momento em que eu começo a sair da alienação. Eu não sentia culpa de nada, eu simplesmente cometia os meus erros, eu errava, eu falhava, mas eu estava alienado, numa posição de alienação em relação às minhas falhas e aos meus erros. Num segundo momento, eu passo a sentir culpa. Essa culpa, ela é importante que eu sinta. Por que ela é importante que eu sinta? Porque aí eu estou fazendo contato com os meus erros, eu estou fazendo contato com as minhas falhas, com os meus problemas. E isso é benéfico, isso é importante. Por que é importante? Porque daí eu passo para um terceiro momento. Que terceiro momento é esse? Que é o momento da reparação. Então, o primeiro momento eu não reconheço, eu não faço contato com os meus erros, eu não faço contato com as minhas falhas, os meus erros e as minhas falhas estão fora de mim, nos outros. Aí eu começo a ter mais consciência dos meus erros, das minhas falhas, e passo a me sentir culpado. Isso é importante. Por quê? Porque aí eu começo a fazer contato com as minhas falhas, com os meus erros. E aí eu posso partir por um terceiro momento, que é um terceiro momento mais elaborado ainda psiquicamente, que exige mais maturidade da personalidade, que é o momento, eu não fico na culpa, eu transformo a culpa numa ação reparadora, eu faço uma reparação. É muito complicado quando a pessoa fica assim, minha culpa, minha culpa, minha culpa. Quando a pessoa ela fica fixada na culpa. Se ela fica fixada na culpa, ela não atravessa a ponte para realizar uma reparação. Vou dar um exemplo disso. Uma mãe que sente que errou com a filha. Então, uma mãe numa relação com a filha, ela sente que ela errou com a filha, que ela, ao longo dessa criação, que ela teve erros, que ela cometeu erros. Se essa mãe só ficar assim, nossa, minha culpa, eu errei, ela não vai conseguir fazer com a filha uma reparação. O que seria uma reparação com essa filha? Seria ela transformar essa relação com a filha para melhor. Uma vez eu fui procurado por uma mãe, e essa mãe disse assim, olha, eu tive uma relação muito difícil com a minha mãe, né? Com a avó no caso, com a minha mãe. E hoje eu percebo que eu tenho uma relação muito difícil com a minha filha mais velha. Então o que ela fez? Ela pegou todo esse relacionamento difícil que ela teve com a mãe dela, e ela transferiu isso, né? Ela fez um repasse disso para a filha mais velha dela, né? Então ela começou a reviver com a filha todos esses conflitos que ela vivia com a mãe. E aí teve um determinado momento que ela se deu conta disso.
É importante se dar conta disso? É fundamental. Difícil, mas é fundamental. Por quê? Porque daí a mãe começou a entrar em contato com o quê? Com as suas falhas, com os seus erros. Só que o que é complicado? É complicado quando, se essa mãe só ficar assim, nossa, eu errei, eu estraguei minha filha, eu estraguei tudo, aí ela vai se afundar nas culpas. Então aí é a culpa geradora de depressão. Então, se você só ficar minha culpa, se martirizando, isso é um martírio, você não atravessa a ponte para a reparação. Você não faz a reparação. Então, a culpa, ela é importante num primeiro momento. Por quê? Porque é o contato que você está fazendo com aquilo. Você faz contato com os seus erros, você percebe que você erra. Então vamos pensar isso num relacionamento, num casamento, né? Então você só vê a culpa no seu parceiro, você só vê a culpa na sua parceira. Então você está no primeiro momento das 3 etapas que eu falei até aqui, né? Então você só vê os erros fora de você. Aí você vai para um segundo momento, você fala, bom, tudo bem, até a minha parceira, o meu parceiro comete erros, mas agora eu começo a perceber que tem também o meu erro, a minha falha nessa história. Então você começou a se interiorizar, você começou a se implicar na situação de desconforto, na situação de sofrimento, na situação de infortúnio. Então você partiu para o segundo momento, que é o quê? Que é o momento em que você sente a culpa. Só que você tem que depois partir para o terceiro momento. O que é o terceiro momento? O terceiro momento é a reparação. Você tem que fazer a reparação. Por quê? Porque se você só ficar na culpa, minha culpa, você vai se afundar na depressão. Então não é para você ficar carregando as suas culpas. É para você resolver as suas culpas. A culpa, ela é como se fosse uma dívida. Uma pessoa que se sente culpada, ela se sente endividada. Essa dívida, ela pode ser, nós podemos ter a culpa em relação aos outros. Eu me sinto culpado em relação a alguém que eu sinto que eu falhei, que eu sinto que eu não agi adequadamente, que eu sinto que eu errei com o outro. Então eu sinto uma culpa pelo outro, mas também nós podemos ter uma culpa em relação a nós mesmos. Mas nós não podemos ficar na culpa. Se a gente ficar na culpa, minha culpa, isso vai nos jogar para baixo. Então nós temos que conscientizar os nossos erros e não ficar nesse martírio. Tem pessoas que preferem sofrer a punição dos seus erros, das suas falhas, das suas culpas, do que praticar a reparação, que é o quê? Que é uma transformação da atitude errada numa atitude positiva. Então, no caso aí desse exemplo, dessa mãe que errou com a filha, o que ela vai fazer? Ela fala assim, nossa, todo o sofrimento que eu tive com a minha mãe, eu repassei para minha filha. Ao perceber isso, não é um processo fácil, mas ela entra em contato com o seu erro. Ao entrar em contato com o seu erro, ela tem a oportunidade de fazer a reparação. O que é a reparação? Ela vai começar a construir com a sua filha uma relação que ela jamais teve até então. Que é o quê? Se ela foi agressiva com a filha, se ela destratou a filha, se ela não valorizou as coisas da filha, o que ela vai passar a fazer a partir desse momento? Ela vai passar a fazer uma transformação desse vínculo, ela vai passar a valorizá-la, ela vai passar a reconhecê-la, né? Então, isso só é possível porque ela enxergou o seu erro e a sua falha. Tem pessoas que têm assim uma intolerância muito grande com a consciência dos próprios erros.
Então, a hora que elas vão começar a entrar em contato com o erro, vão começar a entrar em contato com a falha, elas já chutam longe essa consciência. Então, são pessoas que não aceitam o erro, não aceitam a falha. E ao não aceitar o erro, ao não aceitar a falha, não trabalham esse erro, não trabalham essa falha. Não há evolução sem a conscientização dos nossos erros. Não há evolução sem a conscientização dos nossos erros. Nós só transformamos na consciência daquilo que nós erramos, né? Esse é o processo de transformação, esse é o processo de evolução. Só que tem pessoas que não querem nem fazer contato e nem sentir o erro. O Yalom, que é aquele autor do livro Quando Nietzsche Chorou, o Yalom é um terapeuta nos Estados Unidos, e o Yalom tem livros sobre terapia, e ele tem um livro que ele diz assim: nós só conseguimos transformar na responsabilidade. Nós só transformamos aquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos como uma responsabilidade nossa. Aquilo que você não toma como responsabilidade sua, você não consegue transformar. Então você só vai conseguir transformar o seu trabalho, você só vai conseguir transformar o seu casamento, você só vai conseguir transformar a relação com seus filhos, os seus vínculos de algum vínculo problemático com algum amigo, você só vai conseguir transformar se você se responsabilizar por aquilo. Enquanto você não se responsabiliza pelo erro, pela falha, então você não sente aquilo. Se você não sente aquilo, você não tem a consciência do seu erro e da sua falha. Então, esse momento de culpa, ele é importante. Tem alguns psicólogos que ficam aflitos quando o paciente começa na sessão, ele começa a se culpar, quando ele começa a falar dos seus erros, das suas falhas, e a entrar em contato e a sentir isso, o psicólogo fica aflito e começa a amenizar, a passar a mão na cabeça do paciente. Isso é ruim, por quê? Porque é importante que o paciente sinta um pouco os seus erros, sinta um pouco as suas falhas. Porque é esse sentimento, essa consciência dos erros e das falhas que vai levá-lo a uma reparação. Só que qual é o problema? O problema é se você ficar só se martirizando, se punindo, se torturando pelas suas culpas. Uma pessoa que se culpa é uma pessoa cega, é uma pessoa que não enxerga os seus erros, não enxerga as suas falhas. Uma pessoa que fica só, minha culpa, isso cria uma cegueira na frente da pessoa. Ela se culpa tanto que ela perde o contato com a realidade. Então ela não vai conseguir fazer reparação nenhuma, ela não vai conseguir fazer transformação nenhuma. Ela vai só para baixo, ela vai só deprimir. Então nós não podemos ficar nesse martírio dos nossos erros, nós temos que fazer esse processo de reparação. E o que seria uma culpa com nós mesmos? Por que nós nos sentimos culpados em relação a nós mesmos? Por exemplo, uma queixa muito comum hoje em dia, que é como eu perdi tempo na vida com coisas fúteis, com coisas banais. Eu não usei o meu tempo naquilo que era importante para mim, naquilo que vai me levar a algo mais construtivo. Então essa perda de tempo, ela pode ser vivida só como uma mágoa de si. Então você tem mágoa de si, você se sente culpado em relação a você mesmo, mas você não faz uma reparação. O que seria fazer uma reparação? Se eu perdi tempo até aqui com a minha vida, né, em vínculos banais, em atividades superficiais, eu posso daqui para frente fazer uma reparação, fazer uma transformação dos meus vínculos para melhor. Então essa questão da reparação é fundamental para você não ficar só num processo de censurar os seus erros, censurar as suas falhas. Então, no primeiro momento, a pessoa nem faz contato com o seu erro, nem faz contato com a sua falha, fica alienada dos seus erros. Nós temos uma ideia de que se eu não enxergar os meus problemas, se eu não enxergar os meus erros, é como se eles não existissem. Eles existem
e produzem efeitos, né? Essa atitude alienada de eu não querer saber sobre os meus erros, essa atitude alienada traz um efeito prejudicial à nossa vida, porque os nossos erros continuam existindo e eles vão trazendo efeitos, né? Desdobramentos de prejuízo em cima de nós. Então essa atitude alienada é uma atitude que nos prejudica. Então nós temos que sair dessa alienação e partir para o segundo momento, que é o quê? Que é entrar em contato com as nossas falhas, entrar em contato com os nossos erros. Então eu preciso sentir, ter consciência, sentir os meus erros e as minhas falhas. Só que se eu ficar só numa censura dos meus erros, por que eu errei, por que eu fiz isso, se eu ficar só numa censura de mim mesmo, eu não vou partir para o terceiro momento, que é o momento da reparação, que é transformar essa atitude errada numa atitude mais construtiva, é aprender com os erros. Aí fica aquilo que ao longo da vida, quanto mais idade nós vamos tendo, mais nós vamos falando, que são as lições da vida, né? As lições da vida. O que são essas lições da vida? As lições da vida são essas lições que nós aprendemos com as nossas desilusões, né? Reconhecendo os nossos erros, reconhecendo as nossas fantasias, né? Reconhecendo as nossas atitudes erradas. Então a gente faz essa reparação e com isso há a possibilidade da transformação. Então aquela pessoa que você fala assim, nossa, mas aquela pessoa comete o erro e para ela tá tudo bem, ela vai tocando a vida dessa forma. Então é uma pessoa que não sente os próprios erros. Então ela nem entra na culpa. Quando a gente chama a atenção, né? Você fala assim, mas como é que a pessoa pode cometer de repente um crime e não se sentir culpado? Porque ele nem entra em contato com aquilo que ele fez. Então, para que a gente perceba o que a gente fez, a gente precisa entrar em contato com o que a gente fez. Então, esse início de culpa, ele é importante. A culpa me coloca em contato. Eu errei, eu falhei. Mas se eu ficar só na culpa, eu não faço esse processo de transformação. Eu não parto para esse segundo momento de transformação. Então, não é para ficar nas censuras, não é para ficar nas reprovações dos seus erros, mas é para aprender com os seus erros, não é para ficar nas dívidas, culpa é dívida, não é para ficar pagando, tem gente que fica pagando pelas culpas da vida, né? Não é para ficar sofrendo e se punindo pelas culpas da sua vida, mas é para você resolver as suas culpas, não é para ficar endividado, é para resolver as suas dívidas, reparando, fazendo a reparação das suas culpas, né? E resolvendo essas mágoas de si, que são essas culpas que nós temos na relação com nós mesmos, né? Erros que nós cometemos com nós mesmos, e aí a pessoa vai ficando magoada com ela mesma, isso só vai deprimir. Então não é para você ficar magoado com você mesmo, é para você aprender a se perdoar e a fazer essa reparação se eu perdi tempo no passado. Então daqui para frente, se eu tratei a minha vida de uma forma superficial, de uma forma banal, de uma forma fútil, daqui para frente eu vou então tentar fazer diferente, eu vou buscar fazer diferente, eu vou corrigir esses erros e essas falhas. É isso, senhores, um recado rápido. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? E aí, por isso que tem uma psicanalista que ela se chama, a Melanie Klein, né? Ela foi uma discípula uma seguidora do Freud, né? Dando continuidade à psicanálise. Ela escreveu um livro chamado Amor, Culpa e Reparação. Então só vai, né, para a culpa e para a reparação quem passa pelo verdadeiro sentimento, que é o sentimento do amor.
Uma pessoa que não ama, ela vai então tratar os seus erros e as suas falhas de uma forma totalmente fria. É aquela pessoa fria, é aquela pessoa que não entra em contato, é aquele pai que abandona o filho e nem toma conhecimento, é como se ele não tivesse um filho na vida, né? Só que é claro que essa atitude sempre prejudica não só o filho, mas também esse pai. Toda vez que nós nos alienamos dos nossos erros, das nossas falhas, essa atitude de alienação nos prejudica também. Prejudica com a pessoa que nós estamos em falta, sim, mas prejudica também aquele que pratica o erro, que pratica a falha. Então, amor, o livro da Melanie Klein, Amor, Culpa e Reparação. Quando nós vamos para o verdadeiro sentimento, que é o sentimento de amor, nós entramos em contato com os nossos erros, que é a culpa, e aí nós ganhamos essa grande oportunidade na vida, que é a oportunidade de realizar as nossas reparações, as nossas transformações. Gente, era isso. O feriado se aproxima. Domingo eu faço a live às 10 da manhã. Aí é uma live maior. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até a próxima. Eu chamo isso aqui de uma mini live, né? 20 minutos, 25 minutos, tá bem? Até a próxima. Boa noite a todos.